Olá pessoal, o pessoal vai entrando aí, tô abrindo uma live aleatória para nós falarmos um pouco quem será o anticristo, né? Como a live o vídeo que eu fiz com relação ao falso profeta, ele gerou uma certa visibilidade. Eu vi que as pessoas ficaram bem curiosos, né, e se interessaram bastante no vídeo que eu fiz com relação, né, ao esclarecimento entre o anticristo e o falso profeta, onde a gente fala um pouco se o suposto novo papa será o falso profeta. Eu decidi entrar aqui, vim tomar meu café. Então, vamos tomando café junto e vamos falar um pouco de quem provavelmente será o anticristo, né? E o pessoal já está entrando aí, já compartilha essa live. Quanto mais pessoas estiverem aqui, melhor. Vamos trazer um esclarecimento e a minha expectativa é que a live seja aí entre 10 a 15 minutos, igual foi a fala do falso profeta. Se você não viu, depois você volta aí lá no meu canal, tanto está no YouTube, como também está aí no meu Instagram. Pois bem, falamos ontem, né? Falamos no vídeo de ontem sobre o falso profeta, algumas questões, mas nós não podemos deixar de falar do anticristo, né? E algo a se pontuar, e a gente precisa entender que no mundo espiritual nada acontece por acaso, todas as coisas têm data marcada para acontecer, nada é aleatório, nada é sem propósito, né? Eu não sei se você percebeu, né, se você está ligado, porque para a gente poder entender de escatologia, a gente poder entender Apocalipse, poder entender os acontecimentos dos últimos dias, a gente precisa entender a Bíblia, a gente precisa entender de economia, a gente precisa entender de geopolítica, a gente precisa entender de política, a gente precisa entender de psicologia humana. Então é uma série de coisas que nós precisamos compreender para que a gente tenha um real entendimento das questões dos últimos tempos. Pois bem, eu não sei se você percebeu, para a gente começar, no mesmo dia que o Papa Francisco ele falece, né, que foi anunciada a morte do Papa Francisco, no mesmo dia, né, o presidente do Fórum Econômico Mundial ele renunciou, né, um senhor chamado Klaus Schwab. Ele renuncia aos 88 anos. E entenda, nada é por acaso, tá? Nada é por acaso. Talvez, quando você enxerga as coisas de maneira superficial, você pode achar que as coisas são por acaso, né? Mas o 88 ele fala de um novo ciclo. 88 fala, né, o 8 deitado, para quem não sabe, aquilo que as pessoas chamam de símbolo do infinito, na verdade não é o símbolo do infinito, é um símbolo de uma entidade chamada Ouroboros, que faz com que as pessoas fiquem presas dentro de um loop infinito, né? Um loop infinito de tristeza, né? Loop infinito de coisas ruins na vida dela, né? E no dia 21, né, é anunciada a morte do Papa e o Klaus Schwab, com 88 anos, ele renuncia à presidência do Fórum Econômico Mundial. Tá? E exatamente, Pablo, né, exatamente no dia da fundação de Roma. Entenda, Roma tem um papel fundamental nas questões escatológicas. O que é escatologia? O estudo dos últimos dias. Tá? Roma não deixou de ser a potência que sempre é descrita na Bíblia. Por mais que as pessoas possam pensar que Roma não é nada, Roma é um importante personagem, uma importante cidade espiritual. Ela é a oposição de Jerusalém. Então Jerusalém é a cidade de Deus, Roma é a cidade dos homens, é a Babilônia moderna. Não à toa que na estátua de Daniel vai falar que as pernas são de ferro, que representam Roma, e os pés são de ferro misturado com barro, ou seja, o ferro ainda está presente, porém de uma maneira ainda mais fraca, mas porém sustentando toda a estátua. Ali tem um significado espiritual, né, acerca do que vai acontecer nos últimos dias. Pois bem, como eu falei para vocês, existe uma tríade
uma tríade do mal que é composta por Satanás, o falso profeta, que nós falamos ontem, e do anticristo. E o anticristo é um personagem que vai dominar a economia, principalmente a economia, né? E os rumos administrativos do mundo. Então, enquanto está muita gente olhando para... Eu vou citar nomes hoje aqui, tá? Enquanto está muita gente olhando para Donald Trump, ou às vezes existe uma parcela de pessoas que estão olhando, né, pro ditador da China, o Xi Jinping, e muitas pessoas discutindo se esses homens seriam, né, os possíveis anticristo, né? Mas muitas pessoas se esquecem, né, do presidente do Fórum Econômico Mundial. Tá? O Fórum Econômico Mundial é o que dita, né, talvez vocês não saibam, é o que dita as regras nos bastidores desses presidentes. Então são eles que estabelecem metas industriais, né? Por exemplo, foi do Fórum Econômico Mundial que definiram a quarta revolução industrial. E ela já está acontecendo. O que é a quarta revolução espiritual? A quarta revolução industrial, né? É uma nova maneira de se produzir as coisas através de robótica, através de inteligência artificial e num futuro próximo através de homens que terão máquinas e chips inseridos dentro de si, tá? Isso é uma realidade que logo logo vai bater na porta de muita gente. Por quê? Porque é uma das diretrizes do Fórum Econômico Mundial, né, onde a grande frase deles é: você não será proprietário de nada e será feliz. Ou seja, você não terá sua casa, você não terá seu carro, você não terá nada. Tudo vai ser uma concessão que eles vão dar para o ser humano, mediante a eles se submeterem às regras e os ditames que são decididos dentro desse fórum. Pois bem, então é muita coincidência que no dia, né, como eu disse, não existe coincidência, mas no dia do aniversário de Roma, né, o Papa, que é a autoridade espiritual maior, né, independente se você é cristão, se você é um bandista, se você é espiritismo, se você é protestante, uma coisa nós temos que, né, que aceitar, que o Papa é a figura espiritual mais proeminente do mundo, né, quer você reconheça ou não, tá? Eu não reconheço, mas grande parcela do mundo reconhece isso, tá? Então, no dia do aniversário de Roma, o Papa falece e no mesmo dia o líder do Fórum Econômico Mundial renuncia. E quem entra no lugar dele? Né? Quem entra no lugar dele? Eu não vou saber, deixa eu pegar o nome dele aqui, né? Para eu não falar besteira. O nome do novo líder que entrou no Fórum Econômico Mundial, ele se chama... vamos lá, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui, nome. O nome dele é Peter Brabeck Letmati. Ou seja, e quem que é esse indivíduo? Depois você puxa a foto dele, põe ó, foto do novo presidente do Fórum Econômico Mundial. Você já vai ter um espanto na hora que você vê a imagem desse senhor, né? Como eu disse, nada é por acaso. Esse homem, ele era o ex-CEO da Nestlé. E para quem não sabe, a Nestlé ela é responsável por muitos produtos alimentícios que têm gerado muito prejuízo na vida das pessoas. Então, é aquela cadeia, né? Eles geram um alimento ruim, as pessoas consomem esse alimento ruim, ficam doentes e consomem os remédios que estão ligados às mesmas organizações, onde um vai alimentando o outro. Então, um fornece um alimento ruim, outro fornece um remédio que nunca cura e fica nesse ciclo onde um retroalimenta o outro. Então, uma das falas desse senhor, há uns anos atrás, era que era um absurdo o ser humano ter acesso gratuito à água. A água deveria ser um bem de consumo, deveria ser cobrado e ser cobrado caro por esse bem que, na fala dele, é um bem que está em escassez no mundo. Tudo falácia, tá? Ou seja, né, exatamente, Pablo, a Nestlé, para quem não sabe, ela comprou muitas fábricas de água, pelo menos no Brasil, eu não sei se ao redor do mundo, onde o sonho deles é deter o monopólio mundial
da água engarrafada, né? E eles, né, trabalham para proibir, para que você tenha um poço na sua casa, para que você tenha um poço artesiano, né? Então existe todo um estudo já para proibir as pessoas de terem a sua própria água. Então as pessoas se esquecem que essas duas figuras estão, não é à toa que essas duas figuras, elas, um por morte, o outro por renúncia, abandonaram seus cargos, aonde já um homem, ainda que interinamente, já assume esse papel no Fórum Econômico Mundial, e em breve nós estaremos aí o Papa. Então aí nós temos um suposto, tá, gente? Eu não estou falando que é, não estou afirmando, eu estou jogando uma suposição diante do cenário que nos é apresentado. Nós vamos ter aí, né, um novo Papa e um novo coordenador de todas as diretrizes que definem o destino econômico do mundo inteiro, onde presidentes obedecem a todas as ordens e as diretrizes desse homem. E ele se encaixa perfeitamente naquilo que a Bíblia, né, descreve como o anticristo, né? Apocalipse capítulo 13, do versículo 1, eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Pelo menos no Instagram, depois eu vou jogar lá no YouTube também. Vai dizer assim, ó, Apocalipse capítulo 13, verso 1 em diante. Vi emergir do mar uma besta, tá? Uma besta que fala de um animal poderoso, tá? Quando fala de besta nas escrituras, fala de um animal poderoso, que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Por que 10 chifres? 10 chifres fala da governança mundial. Por isso que na estátua, os 10 pés, né, os 10 dedos dos pés das estátuas, é ele que sustenta todas as coisas. Ali fala de 10, né, de um conglomerado de 10 países que, né, tem o governo deste mundo, né? Então ela tinha 10 chifres e 7 cabeças. Por que 7 cabeças? Porque Roma, ela foi estabelecida sobre 7 montes. 7 cabeças também vai falar, né, dos 7 montes de influência da sociedade, que é o quê? Educação, eu não vou lembrar de cabeça, mas alguns eu vou lembrar. Educação, artes, família, economia, política, deixa eu ver se eu lembro mais algumas coisas, os 7 montes de influência. Não sei se eu já falei da mídia, né, e tecnologia. Então são essas 7 bases, são essas 7 colunas que sustentam o mundo, tá? Então esses 10 governantes estão estabelecidos em 7 pilares que sustentam toda a economia, todo o mover do mundo, né? E sobre os chifres, 10 diademas, ou seja, 10 coroas. Por quê? Porque coroa vai falar de autoridade. Então essas nações têm autoridade sobre estas coisas. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Verso 2, a besta que vi era semelhante ao leopardo. Por que a besta que vi era semelhante ao leopardo? Porque esse texto ele está totalmente ligado com o livro de Daniel. E o livro de Daniel aponta o reinado da Grécia como o quê? Como um leopardo, porque o reino da Grécia, ele, através de Alexandre o Grande, ele teve um poder de conquista muito rápido, veloz como um leopardo. Então, aqui vai falar de aspectos vindo da Grécia. Para quem não sabe, muita da nossa cultura é permeada por um pensamento grego. Isso é muito ruim e penetrou até mesmo dentro da igreja, né? Na igreja, ao invés de nós termos um pensamento hebraico, muitas das pessoas têm um pensamento grego, né? E essa forma de pensar como os gregos é muito perigosa, porque a igreja ela tem deixado de ser espiritual para se tornar uma igreja filosófica. Não é à toa que a mensagem coach tem penetrado muito dentro da igreja. Por quê? Porque a igreja deixou de ser espiritual e se tornou mais filosófica. Perceba que os tidos como os grandes pregadores do momento, né, que estão no hype do momento, são pregadores que usam pouco as escrituras e entram mais nas questões filosóficas que falam do dia a dia das pessoas, e as pessoas se veem comovidas por isso e deixam-se levar por essa mensagem, onde as pessoas que estão pregando coisas espirituais, elas não são muito ouvidas. Elas são descartadas em alguns momentos. Isso é muito perigoso. Isso é um símbolo da influência grega dentro da nossa sociedade. Tá? Então, a besta que vi era semelhante a leopardo,
com pés como de urso. O urso vai falar lá no livro de Daniel que o urso era o reino da Pérsia, tá? Ou seja, nós vemos também que o crescimento do islamismo e dos muçulmanos no mundo, ele é avançado, ele vem a galope. Então, pés como os de urso. Então, ele tem velocidade grega, mas tem sustentação com base, né, nas questões do Islã. Perceba que a Europa, por exemplo, a Europa é um continente que está, né, muito islamizado. Hoje em dia o cristianismo caiu muito e a Europa avançou muito na questão do islamismo, por isso que a Europa está em certa decadência nas questões espirituais. Então, pés como de urso e boca como de leão. Por que boca como de leão? O leão, lá no livro de Daniel, era a Babilônia. Ou seja, por que boca? Porque a mensagem do povo, a mensagem do mundo hoje em dia, são mensagens que caminham de mãos dadas com o pensamento babilônico, né? É um pensamento de pecado, né? A que se vê difundida hoje é um pensamento de pecado. Então, percebo, vamos dar um exemplo no Brasil, né? O que mais cresce no Brasil em questão de música hoje em dia são essas pessoas que cantam músicas que afastam as pessoas da verdade de uma vida santa. Percebe que são as músicas mais tocadas nas rádios. Fala de adultério, né? Fala de traição, fala de tristeza, fala de depressão, ou seja, é uma mensagem vinda da Babilônia, vindo de um país, de uma nação que era permeada por demônios e pecados. E deu-lhe o dragão o seu poder. Ou seja, quem que é o dragão? Satanás. Então Satanás dá o seu poder nas mãos do anticristo. Tá? E o seu trono e grande autoridade. Verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeadas de morte. Lembra que tinha 7 cabeças? Lembra que as cabeças são 7 colunas, 7 montes de influência da sociedade, né? Mídia, educação. Uma delas vai dar a impressão que morreu, né? Talvez seja a economia, né? Nós estamos diante de um grande cenário, de um abalo econômico que está vindo sobre o mundo. Essas questões que o Donald Trump está fazendo de aumentar a tarifa, de tentar pressionar a China resistindo, uma série de coisas, isso tem gerado, tem sinalizado que um grande caos econômico vem por aí, onde vai ser necessário um reset, onde provavelmente vão instituir uma moeda única no mundo. Talvez num primeiro momento não vai chamar de moeda única, mas as moedas elas vão começar a se conversar. O real vai começar a se conversar com o dólar vai se conversar com o euro vai se conversar com o iene, e assim, aos poucos, eles vão modelando uma moeda única. Por quê? Para poder servir a um governo único que terá sobre o mundo, que é o governo do anticristo. O mundo não vai escapar disso, está profetizado, tá? Então talvez essa cabeça que é ferida de morte, né? Eu creio que é a cabeça da economia, tá? Mas veja bem, por que eu falo que ela vai ressurgir num novo modelo? Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Ou seja, um grande caos econômico, onde se levanta um homem. Ó, lembra? Fórum Econômico Mundial. Um homem se levanta e faz uma correção para que beneficie muitas pessoas num primeiro momento, onde todas as pessoas vão aplaudir e vão falar, aí está o nosso Cristo. Porque vamos lá, gente, vamos ser sinceros, hoje em dia muitas pessoas, né, que às vezes não têm uma vida espiritual fundamentada nas coisas do Senhor, se você resolver a vida econômica dela, ela dá a vida por você. Ela quer saber da vida econômica dela, ela quer saber do dinheiro. Né? E se entra alguém no mundo resolvendo essas questões, o mundo vai aplaudir. Porque uma grande crise vem por aí, e com isso vem fome, com isso vem guerra, com isso vem rumores de guerra, com isso vem separação, porque quando mexe na economia de uma família, né, abala toda a estrutura. Agora surge um homem que resolve isso a nível mundial. O que o mundo vai fazer? Vai aplaudir. Né? Deixa eu ver que o Pablo falou aqui. Alguns já prevêem uma quebra econômica como a de 29 por conta disso. Exatamente. Né? O Marcos está dizendo aqui, existe uma vertente que diz que o anticristo teria uma descendência judaica ou relação forte. Pode ser, não dá para... Eu não vou entrar nessa seara, que
A minha questão aqui é falar algo de maneira superficial, porque eu não quero que essa live se demore muito. Eu quero dar um panorama geral para vocês. Pode ser que seja judaico, né? Não duvido. Pode ser, existe uma forte inclinação, mas eu não vou bater o martelo com relação a isso, né? Eu acho que nem importa pra gente. Eu acho que importa é a gente entender, né, os mecanismos que vai apontar pra gente que esse é o anticristo, tá? Então vamos lá. E adoraram, verso 4, o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Ou seja, olha, consertaram a economia. Que homem poderoso. Quem vai poder deter esse homem? Porque se ele conseguiu resolver a economia mundial, o que não mais ele poderia fazer, né? Então, verso 5, foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. 42 meses, pessoal, são 3 anos e meio. Então é o período da grande tribulação. Então, no primeiro momento ele vai ser um salvador, mas durante 3 anos e meio ele vai agir como um tirano. E depois, quando você vai ler, eu vou ler só até aqui, como eu disse, para a gente ser um pouco mais superficial, para você ter um pano de fundo. Né? Às vezes você está focando em presidente A e B, lembre-se sempre do Fórum Econômico Mundial. Tá? E daí o que vai acontecer? No final do capítulo 13 vai falar que a junção, né, do falso profeta apontando para seguir esse anticristo e o anticristo determinando os rumos econômicos da terra, somente aqueles que terão a marca da besta poderão comprar e poderão vender. Ou seja, somente aqueles que aplaudem esse anticristo vão poder comprar e vão poder vender. Né? Para a gente finalizar, 2 Tessalonicenses, eu nem abri aqui no texto, né? Mas 2 Tessalonicenses capítulo 2 vai dizer que o mistério da iniquidade já opera, ou seja, existe um sistema de pecado que já opera entre nós e que esse anticristo ele vai assumir esse mistério, né? E esse mistério, já vou te responder, tá, Sueli? E esse mistério da iniquidade ele vai ser assumido por esse anticristo, né, que está unido com a ONU. Né? Nada que vem da ONU é bom. Está unido com a ONU, está unido com o Unicef, está unido com as grandes empresas do mundo, com essas empresas que colocaram né? Você já entendeu o que eu estou falando, né? Aquela coisa que veio aqui no povo, vai estar tudo unido, tá? Então, somente aqueles que se submeterem a isso vão conseguir fluir na economia desse mundo. Porém, eu tenho plena convicção que serão guardados por Deus e fluirão na economia dos céus. Por isso a melhor coisa, se você ainda não faz isso, invista na economia dos céus. Semeie no reino celestial. E isso vai garantir a tua sobrevivência. E é lógico, uma caminhada santa diante do Senhor. Sueli perguntou se nós devemos tocar alimentos. Não precisa, até porque, né, nós não teríamos condições de estocar alimento por 3 anos e meio. Né? Eu acho muito difícil. Alguém teria que ser muito rico para ter um armazém para poder estocar alimentos durante 3 anos e meio. O que nós devemos estocar? Né? A nossa devoção aos céus, a nossa devoção a Jesus, um caminho santo diante dos princípios do Senhor. É isso que vai garantir a nossa segurança. É lógico, capítulo 13 de Apocalipse vai dizer que nesse período alguns cristãos irão morrer, ou algumas pessoas que professam a Jesus como seu Salvador, eles irão morrer. Alguns. É uma guerra. E numa guerra, infelizmente, alguns vão morrer. Mas a maioria dos que serão salvos serão preservados. Serão preservados, passarão por esse tempo da grande tribulação, é a maneira como eu entendo. E no final de todas as coisas, onde Deus vai nos sustentar no período dessa tribulação, porque, vamos lá, se vai dar a marca da besta, se vai ter perseguição, como que a igreja vai ser retirada da terra? Não faz lógica, não tem lógica. Então, senão falava, vai ter a marca da besta, mas não se preocupem não, é para quem ficar aqui. Mas não, fala que isso vai atingir os santos, tá? Então, os santos irão morrer, vai dizer que alguns santos irão morrer. Leia todo o capítulo 13, aí você vai entender. Se haverá alguns santos que irão morrer, então é sinal que nós passamos pela grande tribulação. Tá? Mas ao final disso, Deus vai preservar a maioria daqueles que serão salvos, que serão uma minoria do mundo. Né? Deus preservará aqueles que serão salvos. E daí sim, seremos arrebatados, teremos o nosso corpo transformado, Jesus vai voltar.
e viveremos com ele para sempre, né? De uma maneira gloriosa e de uma maneira diferenciada, tá? Então, fiquem atentos, fiquem atentos. Pode ser presidente A ou B? Pode, não estou falando aqui que não vai ser, mas olhem sempre com atenção para o presidente do Fórum Econômico Mundial, tá? Às vezes as pessoas estão focando numa coisa e tá na... O que me chamou a atenção foi a movimentação dos dois, né, tanto do Papa como do Fórum Econômico Mundial, no aniversário de Roma, exatamente como se estivéssemos entrando numa nova era, se estivéssemos entrando numa nova estação, se estivéssemos entrando num novo ciclo e talvez o último ciclo desse mundo, tá? Marcos está perguntando, isso quer dizer que iremos sobreviver até mesmo aos cavaleiros da morte, fome, guerra? Sim, sabe? Da mesma maneira como aconteceu no Egito, vai acontecer conosco, né? O Egito, o que aconteceu no Egito é um prelúdio daquilo que vai acontecer nos últimos dias. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Nos dias do Egito, o povo hebreu foi tirado do Egito? Não. O povo do hebreu ficaram num lugar chamado Terra de Gósen, que é dentro do Egito. Ali eles foram sustentados, né, porque as pragas do Egito duraram entre 9 meses a 1 ano. Durante aqueles 9 meses a 1 ano, eles foram sustentados. Eles foram supridos pelo Senhor, eles foram guardados pelo Senhor. E depois que toda a movimentação começou a acontecer, aí sim, Deus os tirou daquele lugar, Deus os levou para a Terra Prometida. Tá? Então, a Bíblia tem padrões. Não existe nenhum padrão novo mais. Os padrões estão naquilo que as pessoas chamam de Antigo Testamento. Tudo isso agora se repete com uma nova roupagem, mas com o mesmo estilo, com o mesmo modus operandi, né? Numa nova cultura, num novo tempo que nós estamos vivendo, de uma forma mais moderna, mas é a mesma coisa que vai acontecer. Amém, gente? Espero ter te esclarecido, espero ter aberto tua mente para aquilo que vai acontecer nos últimos dias e que isso seja de proveito para a tua vida. Compartilhe esse vídeo, assim como vocês compartilharam o outro, que eu tenho certeza que vai esclarecer para muitas pessoas. Amém? Deus te abençoe e até a próxima.